A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 293 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando início, praticamente no estudo do Evangelho de Lucas. E a nossa porção diária de hoje vai se encontrar do capítulo 2 até o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Separe um tempo, faça essa leitura com calma, com atenção, marque, anote aquilo que você achar importante e medite na palavra de Deus. Creio que Ele irá falar poderosamente ao seu coração. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 2 e o verso de número 49. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Bom, nós vimos ontem, como foi a chegada do anúncio de João Batista e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que Deus enviou o anjo Gabriel para falar tanto com o marido de Isabel, e também para poder falar com Maria. E esse anjo anunciou tanto o nascimento de João, o Batista, como também de Jesus, o Cristo, E nós vimos também como a nossa irmã Maria, tão maravilhosamente se prontificou a servir o Senhor, a estar disponível para Deus, para fazer parte desse plano tão grandioso. Bom, no capítulo 2 nós temos então o nascimento de Jesus, como ocorreu. E nós vimos que havia um decreto de César Augusto para que todos eles participassem de um recenseamento, que era como se fosse um registro. E todas as pessoas teriam que ir às suas cidades para poderem se registrar, se cadastrar ali. Então José, ele vai sair de onde ele estava, lá da Galileia, de Nazaré, e ele vai até a Judéia, a cidade de Davi, lá de Belém. E ele vai lá para poder se alistar, para poder se registrar. Durante esse processo, a Maria vai entrar num trabalho de parto, e o verso de número 7 do capítulo 2 vai nos mostrar que ela então vai dar à luz a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o seu primogênito, ou seja, ele vai ser o primeiro de todos os filhos que Maria vai ter. De Maria, Jesus é o primogênito, ou seja, o primeiro. Mas de Deus, o Pai, Jesus é o unigênito, ou seja, não existe um outro filho igual a Jesus no reino divino, no reino celestial. Mas para Maria, fisicamente falando, Jesus iria ser o primeiro filho dela. Depois, nós vamos ver que tendo Jesus nascido e não tendo pessoas para hospedar, ninguém quis dar um espaço para Maria e Jesus, então o menino Jesus vai nascer num lugar simples, humilde, e ali os pastores daquele local vão receber a visita de um anjo, que vão dizer para eles que ali nasceu o Salvador deles, que é o Cristo, o Senhor. Olha que mensagem maravilhosa, Que mensagem de boas novas. Então eles vão até onde Maria está, junto com o menino Jesus, e ali eles adoram a Jesus, glorificam a Jesus, e eles ficam muito alegres, glorificando e adorando a Deus por duas coisas: pelo que eles ouviram e pelo que eles tinham visto. Aqui nós podemos tirar duas lições muito bonitas. A primeira delas é: quando Jesus não encontra espaço no coração de um homem, ali não nasce salvação. E então muitas das vezes ele tem que procurar corações mais simples, lugares mais simples, onde as pessoas encontrem espaço para ele. É muito importante nós entendermos isso, porque na sociedade na qual nós estamos inseridos, nós temos hoje uma melhor qualidade de vida, Temos melhores finanças, melhores trabalhos, e muitas das vezes essas melhoras que nós temos materiais e financeiras na nossa vida
nos faz esquecer de Jesus e acabamos dando pouco espaço para Ele na nossa vida. E então Jesus não pode ser gerado dentro de um coração de um homem assim. Mas bem-aventurados são os humildes, porque eles vão abrir o coração para que Jesus tenha espaço para nascer dentro deles. Olha outro ensinamento muito interessante. Nós devemos glorificar a Deus pelo que Ele faz para nós, mas também deveríamos glorificar a Deus por aquilo que nós ouvimos a respeito dele e por aquilo que nós vemos a respeito dele. Ou seja, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Isso deveria ser o suficiente para nós darmos a Jesus o nosso louvor e a nossa adoração. Bom, completando os 8 dias, Jesus foi então circuncidado e depois Jesus foi apresentado ao templo. Isso aqui é muito interessante porque nós que somos cristãos seguimos o exemplo de Cristo. Ou seja, se Cristo é o nosso modelo, né? Então nós temos que fazer o que Ele fez. E aqui está um dos motivos pelos quais as crianças não são batizadas, né? Primeiro, porque João disse que o batismo é para arrependimento. Então, a pessoa que vai se batizar precisa ter consciência dos seus pecados para se arrepender deles. Segundo, o nosso Senhor Jesus não foi batizado quando criança, e sim já quando adulto, quando ele podia entender aquilo que ele estaria fazendo. Bom, tendo ele sido apresentado depois dos dias da purificação, segundo a lei de Moisés, nós vamos ver que 2 pessoas vão ter um encontro com Jesus. E o primeiro é Simeão. Quem é Simeão? Era um homem justo, piedoso, né? Ou seja, era um homem espiritual que buscava a Deus. E o que ele esperava? Ele esperava a consolação de Israel. Olha que coisa interessante. Da mesma forma que os pastores foram até Jesus por propósitos espirituais, agora Simeão também esperava a Jesus, o nosso Salvador, por motivos espirituais, a consolação de Israel. Ele esperava ser consolado. E a Bíblia vai dizer para nós que esse homem estava cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava constantemente buscando a Deus. E quando ele vê o menino Jesus, ele reconhece que Jesus é o seu Salvador. E olha que oração linda esse homem faz. Verso 29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que coisa interessante. Para ele ser salvo era tudo o que ele precisava, era tudo o que ele queria. Quantas das vezes a salvação que Jesus nos deu não tem sido suficiente para nós, não tem sido bastante para cada um de nós, mas glórias a Deus por aqueles que conseguem reconhecer que contemplar a salvação de Cristo Jesus é o suficiente para a sua alegria. Depois Jesus vai ser pego por Ana, que naqueles dias era uma profetisa. Essa mulher ela teve um casamento que durou 7 anos e depois ela ficou viúva. O que ela fez? Ela decidiu viver toda a sua viuvez para o Senhor. Assim, ela não teve outro marido. O outro marido que ela teve foi o Senhor. Ela viveu para Ele todos os dias da sua vida, né? E ela adorava o Senhor, já viúva de 84 anos, ela adorava o Senhor no templo todos os dias. É isso que você ouviu. Todos os dias ela estava no templo, adorando o Senhor, com jejuns e orações, né? Então, passado-se algum tempo, quando todo mundo separava um tempo para ir celebrar a Páscoa, né? José, junto com Maria, vai com o menino Jesus até Jerusalém. E estando já em Jerusalém, o menino Jesus, com 12 anos de idade, eles vão lá, apresentam a sua oferta ao Senhor, celebram ali a Páscoa, né? E acontece que dá o tempo deles virem embora, e eles estão vindo embora. E eles, de repente, percebem que Jesus não está ali no meio deles. Então imagine que eles começaram a procurar Jesus no meio daquela multidão, daquele monte de pessoas que estavam em suas caravanas, e eles não encontram. Então eles decidem voltar para Jerusalém.
Quando eles chegam lá, Jesus está sentado no meio dos anciões, dos mestres da lei, com 12 anos de idade. E o que ele estava fazendo? Ele estava lá, falando, discutindo, respondendo perguntas a respeito de Deus e do seu reino. Então, Maria vai dizer para Jesus: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Olha que coisa interessante. Todas as pessoas que abandonam Jerusalém e vão para qualquer outro lugar sem Jesus, eles vão encontrar aflição. Mas qualquer pessoa que volta para Jerusalém ao encontro de Jesus, encontra salvação, né? Aqui a Jerusalém simboliza a casa de Deus, né? A morada do Altíssimo. Olha o que Jesus vai responder: por que me procuravam? Ou seja, eles não deveriam ter saído dali. Por quê? Jesus responde: não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus vai dizer para eles que ele tem um propósito. Qual é o propósito? Estar na casa do Pai. Aonde você pode encontrar Jesus? Na casa de Deus, né? Não que a igreja ou salão seja ali fisicamente a casa de Deus. Não, mas ali se encontra reunido o povo de Deus. E o povo de Deus unido é a casa e a morada do Senhor. E ali Jesus está. Ele disse que aonde se encontrarem 2 ou 3 reunidos falando do teu nome, ali ele estaria presente. Amém? Então não saia da casa de Deus. Não saia da presença de Deus, pois você vai procurar e não vai encontrar Jesus. Você vai encontrar aflição. Mas para aquele que fica ou retorna para a casa de Deus, encontra alegria e grande salvação em Jesus. Glórias a Deus. Bom, Jesus então ele vai crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Somente diante de Deus? Não, diante dos homens também. Então isso prova que nós temos que ter 2 tipos de desenvolvimento. Um desenvolvimento que Deus perceba, mas temos que ter um desenvolvimento em que os homens percebam. Muitos cristãos, eles não se preocupam com o que os homens pensam dele. E é importante nós nos preocuparmos com o que os homens pensam de nós, porque nós temos a responsabilidade de refletirmos Deus para as pessoas que estão próximas de nós. Bom, no capítulo 3, João aparece pregando a sua mensagem que você já conhece, que é a mensagem do arrependimento. E ele dizia para as pessoas não fugirem da ira vindoura e chamava elas de raça de víboras, né? Ele também dizia para os judeus que de pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Observa que Lucas coloca isso aqui de propósito. Lembre que a intenção do Evangelho de Lucas é mostrar que não é somente o judeu que pode ser salvo, não é somente o judeu que é um eleito de Deus, e não é somente o judeu que Deus chamou para a salvação, e sim todo aquele que crê pode se tornar filho de Abraão e filho de Deus. Então João começa a ser questionado sobre se ele era ou não era o Cristo. E a resposta dele é essa. Capítulo 3, verso 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de lhes amarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos lá, olha que coisa interessante. Primeiro, João não é o Cristo, certo? Ou seja, nenhum homem tem poder de salvar. Segundo, João apenas batizava com água. Quem pode batizar com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Terceiro ponto, aquele Jesus, aquele Messias, o nosso Jesus, o nosso Messias, ele é mais poderoso do que nós. João disse que ele era mais poderoso do que ele. E o próximo ponto que nós temos que observar, nós não somos
dignos. Ele, Jesus, é o único digno. Bom, depois então nós vamos ter o encontro de João com Jesus e Jesus sendo batizado nas águas por João. E o ministério de Jesus vai começar quando ele vai se encontrar mais ou menos com 30 anos. Isso daqui deve nos chamar muita atenção e eu vou encerrar o nosso devocional aqui hoje. Nós temos hoje em nosso meio muitos adolescentes, muitas crianças e muitos jovens pregando a palavra de Deus nos altares, né? E nós temos poucos anciões, poucos homens e poucas pessoas de maior idade pregando a palavra. Tem problema, pastor, essas pessoas mais novas pregarem? Sim e não. Não, porque todos nós devemos pregar o evangelho, né? Mas, quando nós estudamos toda a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que o momento de ensinar a palavra no altar, de se pregar a palavra no altar, é um momento de pessoas que já são mais maduras, de pessoas que já têm uma responsabilidade, que vão saber entender a necessidade do seu público e a vontade de Deus. Temos que lembrar que o presbitério era composto por pessoas idosas, pessoas mais experientes na maioria das vezes. Devemos nos lembrar que Moisés, quando foi levantar pessoas para ajudar ele a julgar as causas, ele levantou anciões, chefes de família. Agora repare no verso 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Penso eu, e penso segundo a Bíblia, que uma pessoa, para iniciar o seu ministério, principalmente por meio da palavra, oração pelos enfermos, oração por endemoniados e outras coisas mais, essa pessoa ela deveria pelo menos ser batizada e ter uma idade de pessoa madura, para que ela pudesse servir a Deus da melhor maneira possível. E o jovem, pastor, o jovem também pode servir a Deus. Ele pode evangelizar, ele pode panfletar, ele pode cantar, ele pode louvar. Mas existem responsabilidades que são mais sérias e que vale a pena ser colocada na mão de pessoas que têm mais maturidade e que têm mais responsabilidade. Amém? Esse texto termina no capítulo 3 com a genealogia. E por incrível que pareça, diferente de Mateus, que quer mostrar que Jesus é filho de Abraão e de Davi, o nosso irmão Lucas não. Ele quer mostrar que Jesus não é exclusivo dos judeus, que é a descendência de Abraão e aqueles que gostavam de Davi por ser o rei de Israel. Não. Lucas quer mostrar que Jesus ele é descendente de Adão, né? Paulo vai chegar a dizer que Jesus é um segundo Adão, né? Então, todos aqui são filhos de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus e que confiam no seu nome, ele é filho de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar. Cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e cremos que o Senhor veio para fazer a vontade do seu Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor tem um propósito, que é cuidar da casa do Pai, que é cuidar das pessoas que o Senhor recebeu, e que as pessoas agora que estiverem nos acompanhando possam receber essa graça, esse poder, esse amor e essa comunhão. Que nós venhamos ser curados, restaurados e transformados pelo teu poder, pela tua glória e pelo teu amor. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal caso você não esteja inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.